Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! É sempre muito bom estarmos juntinhos aqui na nossa Escolinha Bíblica Boas Novas! Sejam muito bem-vindos na nossa escolinha! Pois já estamos muito animados com a série de investigação que se chama O Povo Escolhido. Estamos muito empolgados porque já aprendemos muitas coisas legais sobre a história do povo de Deus, sobre como Deus chamou Abraão, sobre como Deus chamou Abraão para ser o pai das nações. Já descobrimos também porque Deus mandou construir o tabernáculo e depois o templo, o lugar onde Ele quis habitar no meio do seu povo. Vimos também que esse lugar é um lugar de adoração. E por falar em adoração, aprendemos que adorar a Deus pode ser feito através da oração, dos louvores, da leitura da Bíblia, com os nossos pensamentos e ações. Já vimos também como aconteceu o surgimento da igreja, lá no Novo Testamento, detetive. E hoje também teremos uma incrível investigação. Mas para começar, você precisa falar a senha. Vamos lá? Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, a investigação número 6. E o tema é Ordens são ordens. E o episódio Cumprindo ordens. Mas antes de saber o mistério de hoje, me responde uma pergunta, detetive. Para fazer funcionar um carrinho de controle remoto como esse, o que é necessário, hein? Sim, é claro, são necessárias pilhas para fazer funcionar um carrinho como esse. Sem as pilhas, será impossível fazer um carrinho de controle remoto sair do lugar, não é mesmo? E assim para algumas coisas funcionarem, dependem de alguns recursos. Vejam só. Para fazer funcionar um ferro elétrico, precisamos de bateria, combustível ou energia? Sim, precisamos de energia. Para fazer funcionar um relógio de pulso, precisamos de quê? Sim, precisamos de bateria. E para um automóvel funcionar, precisamos de combustível. Vejamos outras coisas. Para fazer um balão subir, o que você acha que é necessário? É necessário gás, detetive, um gás aquecido para fazer o balão subir. E para respirarmos, hein? Precisamos de quê? É claro, precisamos de oxigênio. Sem o oxigênio, não é possível respirar. E para a igreja funcionar bem, o que é preciso, hein? É isso que nós vamos descobrir no mistério de hoje. Então pegue seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: para a igreja funcionar bem, precisa de... Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia os textos de Mateus 28, do verso 19 ao 20, Marcos capítulo 14, do verso 22 ao 26 e Lucas capítulo 22, do verso 14 ao 23.
Como vimos, para um aparelho funcionar, as peças precisam estar muito bem encaixadas. Cada coisa tem que estar no seu lugar e uma peça depende da outra. Por exemplo, a pessoa que inventou o relógio certamente era muito inteligente, não é mesmo? E é claro que essa inteligência foi dada por Deus. Sabem, Deus gosta de tudo muito bem organizado, funcionando direitinho. Quando Ele criou o mundo, fez tudo com muita beleza e ordem. É verdade que hoje existe muita desordem na natureza, mas isso foi o homem que fez e não Deus. Foi Deus também que planejou a igreja, que se formaria depois de Jesus voltar para o céu. Jesus deu várias ordens aos discípulos para que a igreja funcionasse bem e de forma organizada. Mas será que ele estava falando das cadeiras e dos instrumentos do louvor ou do prédio em geral? Qual foi o ensino de Jesus para que a igreja funcionasse direito, hein? É isso que vamos saber. Vamos então à primeira pista, a pista número 1, que diz assim: fazer discípulos. Vamos lembrar aqui algumas ordens dadas por Jesus quanto ao funcionamento da igreja. Depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus ficou aqui na terra alguns dias e nesse tempo aproveitou para ensinar aos discípulos o que deveriam fazer quando ficassem sem ele. Jesus sabia que eles começariam a se reunir para estudar a palavra de Deus, para orar juntos e ter comunhão uns com os outros. Assim, com o auxílio do Espírito Santo, iam formar a sua igreja. Nesta ocasião, sabe qual foi a primeira ordem de Jesus? Vamos ler Mateus 28:19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse verso mostra que Jesus mandou que a sua igreja fizesse outros discípulos. Isso é, deveriam falar dele, ensinar a sua palavra e também ensinar a orar, para que cada vez mais pessoas o seguissem. Detetive, você já fez algum discípulo? Você acha que ainda é muito novo para ter discípulos? Ah, mas olha, essa foi uma ordem de Jesus e não foi dada só aos discípulos daquela época, mas sim a todos nós, independente da idade. Quando vemos um mapa como esse, precisamos lembrar que devemos fazer discípulos, mesmo sem sair da nossa cidade. Entenderam? Vamos à próxima pista, a pista número 2. E essa pista diz assim: batizar. Sabemos que Jesus foi batizado por João Batista para nos dar exemplo. Vocês se lembram como foi? Naquela ocasião, João achou meio estranho batizar a Jesus. Mas Jesus insistiu que ele o fizesse. Jesus disse: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Viram, detetives? Quando Jesus mandou que os discípulos fizessem outros discípulos, ele lhes deu mais uma ordem para a organização da sua igreja. Ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Viram? Jesus ordenou que os discípulos batizassem quem cresce nele. O batismo é uma forma de se demonstrar a todos que ama Jesus, que acredita ser ele o Filho de Deus e obedece a ele. Cada igreja tem um costume a respeito do batismo, mas o importante é que todos nós sejamos batizados e que obedeçamos assim à ordem de Jesus. Algumas igrejas batizam pelo que chamamos de batismo por aspersão, batismo por infusão e batismo por imersão. O que chamamos de batismo por aspersão é quando a água é apenas borrifada ou chuviscada sobre o batizando. O que chamamos sobre batismo por infusão é quando a água é derramada sobre a cabeça do recém-nascido, por exemplo. E o que chamamos de batismo por imersão é quando o corpo é totalmente submerso na água e representa a morte para o pecado e o renascimento para a nova vida com Jesus. A nossa igreja, a Igreja Batista, realiza esse tipo de batismo, batismo por imersão. Mas como vimos, o importante, detetives, é que a pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador deve ser batizada, mostrando a todos que ela tem uma nova vida com Cristo. Entenderam? Vamos agora à próxima pista, a pista número 3. E essa pista diz assim: cear. Quando Jesus ceou pela última vez com seus discípulos, ele pegou um pedaço de pão, deu graças e partiu, distribuindo aos discípulos. Jesus afirmou ser aquele pão símbolo do seu próprio corpo, que em breve seria entregue por causa de cada um de nós. Depois, ele pegou o cálice com vinho, deu graças novamente e repartiu com todos, dizendo que aquele vinho representava o seu sangue, que seria derramado por nossos pecados. Então, disse que os discípulos deveriam sempre repetir o que ele havia acabado de fazer, lembrando da sua morte e do seu sacrifício. E é por isso, detetives, que as igrejas de Jesus celebram a ceia do Senhor. Quando nos reunimos para comer do pão e beber do vinho, que é o suco de uva, nos lembramos daquele dia em que o nosso Salvador, por amor, entregou a sua vida em favor de cada um de nós. Na nossa igreja, na Igreja Batista, realizamos a ceia do Senhor todos os meses para relembrar o sacrifício de Jesus na cruz e agradecer por ele ser o nosso Salvador. Hoje aprendemos que a Igreja de Jesus deve funcionar sempre obedecendo às suas ordens, fazendo discípulos, batizando e ceando. Os cristãos que formam a igreja devem sempre ser unidos, ajudando uns aos outros e lembrando-se das coisas que Jesus ensinou. Jesus prometeu que quando voltar para buscar aqueles que o aceitaram como Salvador, haverá uma grande ceia lá no céu. Já imaginaram que dia maravilhoso? Nós todos numa ceia com Jesus? Ai, vai ser incrível! Mas, enquanto estamos aqui na Terra, a igreja só vai funcionar bem se aprendermos a obedecer ao nosso Mestre, que é Jesus. E aí, você está disposto a obedecer a Ele, detetive? Muito bem! Diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, para a igreja funcionar bem, precisa de... E aí, já sabem a resposta?
Então, a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. Para a igreja funcionar bem, deve obedecer a Jesus, fazendo discípulos, batizando e participando da ceia do Senhor. Viram? A igreja não é um prédio onde vamos todos os domingos, mas a igreja detetive são as pessoas que participam e obedecem a Jesus, fazendo discípulos, batizando, participando da ceia do Senhor e vivendo em comunhão com os irmãos. E aí, vamos obedecer à ordem de Jesus? Na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar, todos são bem-vindos, vamos nos juntar. Na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Se dois ou três se unem em louvor, Senhor sempre virá, e nós viemos hoje aqui, Senhor, porque queremos te louvar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. São bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Viemos te encontrar neste lugar, celebrar o teu amor. Existem mil razões pra ti louvar e expressar o nosso amor. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha e vai fazer um registro do versículo de Mateus 28:19. Esse versículo que fala sobre a ordem de Jesus. E depois, fazer discípulos entre todas as nações. Faça um desenho bem bonito, escreva o versículo e memorize, hein? E nós vamos colocar no mural do Ministério da Infância. Vamos lá? Vamos fazer mãos da obra?